Meu nome é Laira Carolina Arvelos, eu tenho 28 anos. Eu sou contadora de histórias na Companhia Borboletas no Aquário, atriz no coletivo Recomendados e diretora e atriz no grupo teatral Mandala. Eu escrevo resenhas para um site, o Gaveta de Bagunças, e eu sou apaixonada por livros, por música, por arte. E neste vídeo a gente procurou falar sobre alguns livros que foram significativos na minha vida como leitora. Embora, se fosse para fazer um vídeo, fosse conversar sobre os livros que são significativos para mim, seria algo eterno, porque livro para mim é a minha vida. Eu não lembro muito, não tenho a memória de quando eu comecei a ler, né? Mas eu sei que eu comecei a ler, escrever muito cedo, por influência da minha mãe, da minha irmã mais velha e dos meus tios, porque eu tive uma família muito ligada à leitura e às artes. Eu lembro que na formatura do pré, fui eu quem li o discurso de formatura, né? E todo mundo ficou assim: nossa, ela já sabe ler, né? Eu lembro disso, de começar a ler muito cedo. E o meu contato com os livros me deram a oportunidade de vivenciar e ter vários amigos, vamos dizer assim. Eu lembro muito bem na minha cabeça que meu pai me levava até a biblioteca pública, e a minha tia, que trabalha lá desde que eu me lembro, há muito tempo, ela me entregava livros para ler de acordo com a minha idade, e eram livros menores do que eu já poderia ler. Então meu pai me levava, eu lia, chegava na esquina de cima, no PTC, eu já tinha acabado de ler, e ele viu que não dava certo, porque eu precisava de ler livros maiores, porque se fosse para pegar aqueles livros para a minha idade, eu acabaria muito rápido. E da minha infância, o livro assim que eu mais me lembro, que eu guardo mais com carinho, é o Ou Estou Aqui, da Cecília Meirelles, que está na biblioteca desde 1979, e eu lembro assim simplesmente de todas as poesias, de todos os desenhos. Eu lembro de ler e reler de novo. Eu lembro da Flor Amarela, que foi a minha primeira poesia que eu decorei com um concurso de poesias. A Flor Amarela, Cecília Meirelles. Olha a janela da bela Arabella. Que flor é aquela que a Arabella molha? É uma flor amarela. Eu amo poesias. Eu acho... Quando eu leio uma poesia, assim, a vontade que eu tenho de fazer é gritar, assim: nossa, como que alguém pensou nisso, escreveu isso, assim, dá vontade. Na verdade, quando eu leio poesias, eu gosto dessas poesias, dá vontade de parar a pessoa na rua: você já leu essa poesia? Porque poesia pra mim é muito mais, sabe? É uma forma de ver as coisas feias, as coisas fortes, as coisas bonitas, mas com a leveza que só as palavras bem colocadas, que só esses gênios mesmo conseguem fazer, porque tudo é poesia. Tem poemas e poesias de Cecília Meirelles, Flor Bela Espanca, Fernando Pessoa, tem muitas pessoas assim, várias poesias que mexem comigo, mas tem um carinho especial, que é o Carlos Drummond de Andrade, dos Íntimos Carlinhos, que ele fala de uma forma muito bonita através dos poemas. E o meu poema preferido do Carlos Drummond se chama José. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro qual bicho do mato, sem ter agonia, sem parede nua pra se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José.
José, pra onde? Eu comecei a contar histórias meio que sem querer quando eu trabalhava na biblioteca, que me jogaram num projeto de leitura e eu estava numa sala com várias crianças tendo que contar história para elas. E dessa troca com as crianças nasceu uma paixão mesmo. Tipo, eu amo contar histórias e eu acho que a contação de histórias, a oralidade, trazer os livros, as palavras, as cenas é algo muito, muito bonito. E um dos livros que eu mais amei, assim, que eu tenho mais sentimentos assim nessa contação de história, nessa descoberta da literatura infantil, é o Até Passarinho Passa, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é um livro que fala que o Bartolomeu, ele é mineiro e ele fala muito dessa questão da vida na fazenda, da vida na varanda, né, das flores, dos pássaros, dos insetos. E ele conta como ele começou uma amizade com um passarinho. E como esse passarinho também saiu da vida dele, porque até passarinho passa. Quando a noite chegou, fui pra cama, definitivamente só, sem ter a esperança como companheira. Nem futuro eu guardava. Com o cobertor enrolei meu corpo por inteiro. E no escuro da primeira noite, em crua solidão, só um pensamento cruel e claro me acompanhava. Até passarinho passa. Na adolescência, eu lembro das leituras que a gente fez, que a gente fazia muito obrigatórias para a escola. Mas assim, dessas leituras obrigatórias, que eram obrigatórias, mas antes disso elas foram obrigatórias por conta que minha mãe lia, meus irmãos liam, meus tios liam, que é a coleção Vagalume, que é a coleção do coração. Mas da coleção Vagalume, desses livros que eu li, eu sempre gostei muito de crônicas. Eu gostava por serem textos curtos, por ser textos que tinham um toque de ironia, né? As crônicas sempre me lembravam meu irmão mais velho, sempre irônico, assim, com a pitada de uma piadinha no meio, mas que tinha uma reflexão. E um dos autores que eu acho que eu nunca mais li nada dele, mas que eu nunca esqueço dessa crônica que eu li dele, que é o Ignácio Loyola Brandão, O Homem com Furo na Mão, que conta, essa crônica conta de como um homem com furo na mão, ele perdeu tudo e ele só encontrou apoio com pessoas como ele que tinham esse furo na mão. Assim, dá pra a gente pensar em várias coisas, refletir várias coisas com essas crônicas ou nada, só ler e achar interessante. E era assim que eu acho que as crônicas, porque eu gostava das crônicas, me fazia pensar ou simplesmente me fazia rir. Andou sem se incomodar com o povo, o fiscal passou a mão na cabeça, sangrava. Num bar, pediu um copo de água gelada, jogou na cabeça. Decidiu que não iria para casa, talvez passasse por uma delegacia para dar queixa, abrir um processo contra o fiscal. Embaixo de um viaduto, sentou-se. Vagabundos, seriam vagabundos? Tinham acendido uma fogueira. Acordou, o sol nascendo, levantou-se rápido. De pé, lembrou-se que não precisava ir ao emprego, ir a lugar nenhum. Sentou-se de novo, vendo os vagabundos. Seriam vagabundos? Se tem, tipo assim, um autor que eu amo, que, tipo, quando eu recebi a notícia da morte, li a notícia da morte dele, tipo assim, eu realmente fiquei triste. Como se fosse uma pessoa que eu conhecesse muito, que tivesse ido partido, é José Saramago. E tudo que ele escreve mexe comigo de uma forma, assim, muito particular. E o Ensaio sobre a Cegueira é talvez o livro que as pessoas mais conhecem, mas talvez
por ter sido o primeiro livro que eu li dele, é um livro que fala muito, que eu gostei muito e que fala muito comigo, que fala que é como se fosse uma parábola que conta de um mundo possível, de um mundo utópico, mas que na verdade é um mundo real e é um mundo que a gente vive, onde a gente está muito cego para muitas coisas. Mas para além de tudo, todas as histórias que o Saramago escreve, para além dos livros que ele escreve, eu acho ele uma pessoa fantástica por conseguir pensar essas coisas e conseguir transformá-las em história. E o Ensaio sobre a Cegueira é um livro que mexe muito, que abala muito o psicológico da gente. E o José Saramago sabe fazer isso como ninguém, tipo, não dá pra ler José Saramago e sair imune. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. Eu tenho uma tia que ela é referencial na família sobre cultura. Tia Ângela. Tia Ângela, ela uma vez, quando ela devolveu esse livro na biblioteca, ela falou assim: eu não preciso de ler mais nada na vida. Eu sempre guardei essa frase dela. Por mais livros que eu tenha lido, por mais autores que eu goste, por mais histórias que eu goste, esse é o livro da minha vida mesmo. Esse é o autor. Gosto de muitos autores, mas esse autor com esse livro, tipo assim, é a marca. Tipo assim, ninguém bateu ele ainda, que é o John Steinbeck com As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira é uma história, conta uma história após a Grande Depressão, né? Mas não se pode dizer muito dessa história porque ela tem que ser lida e ela tem que ser absorvida de cada um de uma forma. Por ser um livro clássico, um livro antigo, as pessoas talvez podem afastar um pouco, mas a leitura dele é muito boa e ele escreve muito bem. Mas é um livro que eu acho, e eu indico ele e eu quero fazer todas as pessoas lerem, mas não é possível não gostar, porque ele escreve muito bem, a história é muito boa e machuca. E eu chorei, e como eu chorei, e como é lindo, e como é uma história bonita, e como tem que ser lida, As Vinhas da Ira.